O objetivo dessa aula é a gente entender como construir uma tabela com os ângulos notáveis e aplicar isso, né, o conceito aí dos ângulos notáveis em um exemplo. Então, ângulos notáveis aqui, ó. Eu montei esta tabela, que eu não coloquei os valores ainda, que a gente vai colocar juntos. Esse tipo de coisa, essa tabela assim, se a gente estivesse numa sala de aula, né, na aula normal, na sala, a gente ia construir isso juntos, né? Eu ia pedir lá para alguém levar uma folha, como é que é o nome daquela folha grandona? Esqueci o nome. Cartolina, levar uma folha de cartolina, né? E a gente montar essa tabela e colar lá em algum lugar na sala, né? Pra facilitar pra gente aí no estudo da trigonometria, porque essa tabela é muito importante. Mas como isso aqui é um vídeo pro YouTube, então eu sugiro aí que vocês prestem atenção como que faz, tá? Pra você aí fazer também, fazer no seu caderno, na última folha lá, é interessante você fazer bonitinho ela. Então, olha só, olha como que a gente constrói isso daqui. Você bota uma coluna para o 30, uma coluna para o 45, uma coluna para o 60. Nas linhas coloca seno, cosseno e tangente. E aí você vai fazer assim, ó. Tá vendo que tem 3 quadradinhos, né? Ó? Então você começa 1, 2, 3 na primeira linha. Na segunda linha você vai fazer 3, 2, 1. Aí você vai colocar todos dividido por 2. Ó, todos dividido por 2. Tudo sobre 2. Ó lá, tudo sobre 2. E aí você vai colocar a raiz quadrada aonde não tem 1. Claro que vai colocar a raiz quadrada no numerador. Então, coloco raiz quadrada aqui, coloco raiz quadrada aqui, coloco raiz quadrada aqui, coloco raiz quadrada ali. E a tangente, os valores que a gente coloca na tangente, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre o 3, 1, raiz de 3. E a tabela está montada, tá? Então, fazendo de uma forma mais rápida, a gente faz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 e raiz quadrada onde não tem 1. Porque se você colocar a raiz quadrada aqui, né, a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, em tese, todos estariam com a raiz quadrada. Só que a raiz de 2 e de 3 não é exata, então você mantém. E a raiz de 1 é exata, que é 1. Então, por isso que fica sem a raiz. Na tangente, é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Não é difícil você ter isso daqui em mente. Não é difícil. Você tem que ter em mente. Se você não tem em mente, tem que saber construir aí a tabelinha. Só isso você constrói em 2 segundos, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz de não tem 1. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. 5 segundos aí você construiu isso daí. Você consegue utilizar aí nas suas provas, né? Num concurso, no vestibular. Se você não souber de cor, você constrói lá a tabela e vai ter, certo? Então eu mostrei como que constrói. Sugiro a você que você copie aí, desenhe no seu caderno, né? Na última folha, na primeira folha, sei lá, imprima, pega uma da internet, imprime e bota aí no caderno, porque é importante para quem vai estudar aí trigonometria. Vamos agora a um exemplo, ó. Observe o triângulo retângulo abaixo. Então a gente tem esse triângulo retângulo aqui, ó. O triângulo retângulo ABC, né? Temos aí. Aí começa assim, ó. Em relação a esse triângulo, determine. Aí ele quer saber o seno de 30, o cosseno de 30 e a tangente de 30. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar, né, essa medida aqui do segmento AC. Porque ela é a hipotenusa, né? Ó, o que está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E a gente não sabe essa medida. E a gente tem que saber para poder calcular seno, cosseno e tangente. Então, vamos determinar primeiro essa medida. Para a gente determinar
a medida aqui, a gente não precisa nem se preocupar com os ângulos. A gente usa o teorema de Pitágoras, certo? Então, o teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, ó, o segmento AC, que é a hipotenusa elevada ao quadrado, é igual ao segmento AB, que é o outro cateto, e o segmento BC, que é o outro cateto, todos elevados ao quadrado. O segmento AC é o que eu quero descobrir, o segmento AB vale 3 e o segmento BC 3 raiz de 3. Então, tá aqui todos elevados ao quadrado. 3 elevado ao quadrado dá 9. 3 raiz de 3 elevado ao quadrado, como aqui a gente tem um produto elevado ao quadrado, então você faz 3 elevado ao quadrado, que é 9, e raiz de 3 elevado ao quadrado, que dá 3. Você cancela o expoente da raiz com o índice ali, sobra só o 3. Aí você faz 9 vezes 3, que dá 27, com o 9 aqui vai dar 36. Então, segmento AC elevado ao quadrado é igual a 36. Aí você extrai a raiz quadrada aqui em ambos os lados, né? Vai ficar raiz quadrada de AC ao quadrado, que aí você vai fazer esse mesmo esquema que a gente fez aqui, ó, cancelar a raiz quadrada com índice, vai sobrar só o AC. E a raiz quadrada de 36 é 6. Então, o valor aqui da nossa hipotenusa, ó, eu vou até colocar aqui, é 6, tá? A gente descobriu aí já. Então agora eu consigo calcular o seno de 30. O seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de 30, ó, o cateto oposto é 3, a hipotenusa é 6. Então vai ser 3 sobre 6. Aí você simplifica, né? Você simplifica. Vamos simplificar aqui por 3 em cima e embaixo. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2, certo? O cosseno de 30 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo 30 é o 3 raiz de 3, porque está junto do ângulo. E a hipotenusa é 6. Então, 3 raiz de 3 dividido por 6. Vamos simplificar por 3 também, em cima e embaixo. 3 por 3 dá 1. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. 6 por 3 dá 2. Raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30. E a tangente de 30 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí você pega aqui o cateto oposto, que é o 3, o cateto adjacente em relação ao 30, que é o 3 raiz de 3. Então, 3 dividido por 3 raiz de 3. Aí você simplifica esse 3 com esse, aqui em cima fica 1, né? 1 sobre raiz de 3. Não é interessante que você deixe a raiz de 3 no denominador. Então você racionaliza, que é multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Que a raiz de 9 é 3. Então, tangente de 30 graus desse triângulo, raiz de 3 sobre 3. Certo? Bom, agora ele quer saber o valor do ângulo alfa. Aqui, ó, a gente tem o valor do 30. A gente sabe esse ângulo. Só que a gente quer saber esse. Para você fazer esse exercício aqui, você tem que se lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então você tem o alfa mais o 30 mais 90, né? Porque tem esse ângulo alfa, este ângulo aqui que é o 90, ó, o ângulo reto, e o 30. E aí você soma eles e iguala a 180. Aí fazendo 30 mais 90 dá 120, mais alfa igual a 180. Aí aqui você passa, né, ó, uma equação do primeiro grau simples, passa esse 120 para o lado de cá negativo, vai ficar alfa igual a 180 menos 120. 180 menos 120 dá 60. Então, o valor de alfa aqui, ó, é 60. Então a gente tem o ângulo 30, 60 e o 90, ok? Então, né, vimos aqui já uma palhinha de como que a gente faz para achar seno, cosseno e tangente de um ângulo no triângulo retângulo. Então vocês viram, né, que a gente tem que saber de fato aí o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente, o que é hipotenusa. E temos que saber em mente, né, temos que ter em mente aí os valores dos ângulos notáveis, tá? Sugiro aí de novo que você faça essa tabela no seu caderno, imprima, tire print, sei lá, tá?